Oi, bom dia. Primeira série, tudo bem? Tudo certinho? Como passaram de ontem para hoje? Tudo bem? Como eu combinei com vocês já na aula anterior, o que eu quero passar para vocês hoje é mais uma revisão aí para a avaliação que vocês farão na sexta-feira, tá? Então, esta revisão inclui aí o que nós não conseguimos falar na segunda-feira, que foi as propriedades periódicas dos elementos, né? Então, nós falamos bastante ali sobre a classificação, a colocação dos elementos na tabela, mas não falamos aí das propriedades periódicas, né? Então, assim, gente, propriedades periódicas sempre vai ter que ter em mãos uma tabelinha, né? E aí você vai observar a posição onde estão esses elementos, né? Então, se tratando de raio atômico, por exemplo, onde estiver esse elemento, você vai conseguir definir o raio atômico a partir da colocação desse esqueminha aqui, ó, desse destaque aqui. Você, quanto mais para baixo e para a esquerda, maior é o raio atômico. Então, o elemento com maior raio atômico é aqui o frâncio, tá? Já as outras propriedades, então aí a eletronegatividade, a afinidade eletrônica, né? Todas essas outras propriedades são o contrário. Quanto mais à direita e mais para cima, maior são os caráteres dessas propriedades, ok? Então, voltando ali no exercício, alguns eu já havia feito com vocês aí na aula da semana passada, na videoaula que eu enviei para vocês, né? Já tinha passado as respostinhas aí de alguns para vocês, que era só para observar aqui na tabela a posição onde estão alguns átomos, né? Aqui identificados por letras do alfabeto, né? E identificar qual é o que tem maior raio, qual tem o menor raio, quais são metais, quais não são, né? E identificando eles aqui, tá? Então, esses aqui, alguns eu já tinha colocado para vocês a resposta na aula anterior, né? Espero que vocês tenham conseguido resolver as demais questões aí, tá? Os metais alcalinos, aqui no caso na número 2, está pedindo, por exemplo, no item 6, aqui já está pedindo para você identificar qual é o metal alcalino de menor raio. Esse exercício ele está lá na página 24, tá? E nós já havíamos começado aí na aula anterior a fazer esses exercícios, né? Quais elementos na tabela têm tendência de formar íons positivos? Os metais, né? Porque eles perdem elétrons com muita facilidade, tá? Quais elementos que têm características intermediárias entre metais e não metais? Essa fica bem fácil responder, são os semimetais, né? Entre características intermediárias aí, os semimetais, né? O grupo que apresenta alta estabilidade, em consequência, não perde elétrons, né? Então, eles necessitariam de uma grande energia de ionização para poder retirar esses elétrons, precisaria muita energia para removê-los, né? São os gases nobres, tá? Contrário aos gases nobres, que é a última coluna lá da tabela periódica, né? Contrário a eles, nós teríamos aqui já na sequência os metais alcalinos, que são os que têm tendência de perder elétrons, porque eles só têm um elétron na última camada. Então, a tendência deles perder é muito grande, tá? Então, metais alcalinos. Aqui, elemento químico que, apesar de não ser um metal, apresenta a mesma configuração elétrica que a última camada dos metais alcalinos. Como eu falei para vocês nos vídeos aí anteriores, né? O que é o elemento mais diferente aí na tabela periódica, que é o hidrogênio, porque ele não se encaixa em nenhuma das características dos outros grupos, tá? Então, ele só é colocado ali no grupo 1 por ter somente um elétron, também como os metais alcalinos, tá? Na número 3, está pedindo para explicar ali em termos de carga nuclear, né? Na letra A, está pedindo para explicar em termos de carga nuclear qual é a diferença, a variação apresentada no raio atômico dos elementos de um mesmo período, tá? Então, ela é uma questão um pouquinho mais teórica ali, onde você vai responder, no caso, de acordo com a posição dos elementos em um mesmo período,
né? De acordo com a posição dos elementos em um mesmo período, tá? O número atômico aumenta, e aí vai aumentar esta propriedade, o raio atômico, porque vai afastar os elétrons. Quanto maior a carga nuclear, mais ficam próximos ali, mais fica a quantidade de elétrons, tá? Então, quanto mais para, digamos assim, da esquerda para a direita, né? Quanto mais para a direita, vai aumentando o número atômico e vai aumentando a força exercida pelo núcleo, porque vai tendo mais prótons, certo? Depois disso, ali na letra B, ainda da número 3, né? Pede para você considerar ali os elementos e os seus íons e indicar qual deles apresentaria o maior raio. Então, assim, quando o átomo perde elétrons, né, ele fica com um raio menor, tá? Então, nesse caso aqui, entre o Al e o Al3+, o que vai ter o raio menor vai ser o cátion aqui, o Al3+, né? O raio vai ser menor. E entre os dois aqui, entre o oxigênio e o O2-, né? O ânion aqui, o 2-, ele vai ter um raio maior do que o do átomo. Por quê? Porque ele recebeu elétrons, como o raio considera, né? O raio considera ali a eletrosfera, então ele recebendo elétrons, ele vai ter um raio maior, ok? Então, essa resposta ali da número 3 aí desse exercício, ok? Só na sequência, né, mais alguns ali que eu quero que vocês deem uma boa focada, tá? Quero que vocês deem uma boa olhadinha em alguns exercícios aí da sequência, né? Que eles podem aí ter até alguns bastante parecidos nas avaliações que vocês vão fazer, na prova que vocês vão fazer aí na sexta-feira, né? Essa questão aqui, a 4, ela é bastante teórica, tá? Ela é você vai colocar os tus ali, vai o carbono, o oxigênio, né? Vai encontrar eles lá na tabela periódica e vai determinar ali quais deles têm a maior eletronegatividade, colocá-los em ordem crescente de eletronegatividade, tá? Então, neste caso aqui, em ordem crescente, nós colocaríamos assim, o hidrogênio, colocar aqui para vocês, o hidrogênio, né, ele é menor, tá? Então, em ordem crescente, apresentaríamos primeiro o hidrogênio, depois o carbono e, por último, o oxigênio, que é o mais eletronegativo que tem aí, entre esses três, ok? Hidrogênio, carbono e oxigênio. Deixa eu colocar o nome inteiro, já que dos outros eu também coloquei. Hidrogênio, carbono e oxigênio. Essa seria a resposta ali da número 4, ok? Na número 5, está pedindo então para que nós, que nós observemos ali alguns elementos que está falando, no caso do rubídio, do césio, né, sobre os quais incidência da luz, e por que esses elementos são utilizados aí, por que eles são utilizados nessa indústria, né, porque eles são bastante relacionados aí às aplicações do nosso dia a dia, tá? Nesse caso aqui, eles são bastante utilizados porque eles têm baixos potenciais de ionização. Não é necessário muita energia, não é necessário muita força para retirar os elétrons, para mover os elétrons desses átomos, tá? Então, por esse motivo é que eles são bastante utilizados aí no nosso dia a dia, ok? A número 6 está falando sobre alguns elementos, né? Onde combinam-se com metais formando compostos iônicos, onde a camada mais externa tem nos níveis S e P com 7 elétrons, tá? Tá dando aqui, ó, 5 mais 2 são 7 elétrons na última camada.
Então, eu já posso deduzir que lá na minha tabela periódica, eles estão na camada, na coluna, na família 7, tá? Então, é só somar aqui, eu já sei que eles estão na família 7, né? Tem energia de ionização bastante alta e possuem alta eletronegatividade. Então, como eu sei que são da família 7, eu já sei que são os halogênios, tá? A letra B é a resposta correta nesta daqui, certo? Aí, na sequência, então, mostra sobre aquela questão que nós conversamos aí nas aulas anteriores, sobre a criação aí, a nomeação de novos elementos, né? Como eles, qual é o processo, como é a demora para chegar a essa situação de poder incluir um elemento na tabela periódica, tá? E já na sequência ali começamos nas questões da hora de estudo, tá? Então, na hora de estudo, eu quero deixar para vocês, hoje como deixei esse vídeo, né, só também para facilitar, porque semana de próxima semana, né, bastante coisa visualizarem ao vivo também já, né? Então, eu quero que vocês estudem para a prova resolvendo as questões da hora de estudo, tá? E essas questões da hora de estudo aí, que são da número 1 até a número 21, são todas questões ali de múltipla de escolha, né? De simples escolha, tá? Página 27 a 30, né? Eu vou pedir que vocês façam aí em casa, tá? E enviem aí como tarefa até a sexta-feira, tá? Só que como na sexta-feira vocês têm prova, eu acho até que eu vou deixar agendado para que vocês façam só até quinta, né? Até quinta-feira vocês fazem a tarefa, então as questões da hora de estudo ali da página 27, né? Para que na sexta-feira vocês tenham o tempo aí necessário para fazer a prova de vocês, ok? Então, estudem, se dediquem aí, como a gente já conversou, né? Façam a parte de vocês, tá? E boa prova para vocês na sexta-feira, tá? Vai estar liberado lá no Positivo para vocês postarem as respostas aí desses exercícios. Pode ser fotografado a apostila, tá? Mas se fotografar a apostila, eu quero que vocês coloquem o nome escrito, tá? Então, escrevam o nome de vocês, né? Vocês vão pegar a caneta e vão escrever lá o nome de vocês e colocar a data na apostila, né? Porque tem gente que está fotografando a lição e mandando para os outros colegas, e os outros colegas mandam o mesmo arquivo sem nem ter vergonha, né? Pra gente. Então, por favor, vamos colaborar aí, vamos fazer com que esse tipo de falta de ética não predomine aí na nossa turma, na turma de vocês, que eu sei que vocês são bastante dedicados, tá? Então, se tirar foto da apostila ou do caderno, coloca o nome com a data, né? Antes de tirar a foto, coloca o nome ali e a caneta, beleza? Então, até a próxima. Bons estudos!